Delícia também, sabe o que é? Sabe o que eu acho delicioso? É ter a sua participação aqui junto do nosso Tem de Tudo. Você já sabe que aqui você tem um canal direto com a gente, que é o nosso WhatsApp. Já tá aparecendo aí na telinha, é o 869-9910-0066. O telefone da nossa produção, tá bom? A gente já... de boa, facilita a sua vida. Já colocamos aqui o nosso QR Code. Você só aponta o leitor de QR Code do seu celular, que você já vai cair automaticamente na nossa página. E aí... você vai conversar com a Josi, que é a nossa produtora. A Josi é da nossa produção. Você pode sugerir entrevista, você pode mandar alô, você pode mandar a foto de alguém que você quer mostrar aqui pra gente. Você pode participar das nossas entrevistas, tá bom? Você pode sugerir uma entrevista, você pode, se você de repente manda bem aí na cozinha, se você quer vir fazer uma receita aqui pra gente, combina que dá certo, tá bom? Então entre em contato com a gente, participe aqui do nosso programa. É muito bacana ter sempre você aí do outro lado, interagindo aqui com o nosso Tem de Tudo. E olha, gente, hoje, quinta-feira, a gente vai tratar de um assunto muito importante. Vamos falar de saúde aqui no nosso Tem de Tudo. De acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, um estudo apontou aí que por dia, preste atenção, pelo menos 145 mulheres são internadas em decorrências de varizes no país. A cada hora, a cada hora que passa, 6 mulheres são submetidas a cirurgias para tratamento do problema pela rede pública de saúde. Sobre esse assunto, a gente está recebendo agora e vai conversar com a presidente da Sociedade Regional de Angiologia e Cirurgia Vascular do Piauí, a doutora Suziane Cosme. Doutora Suziane, bem-vinda aqui ao nosso programa. Muito obrigada. Dia. Bom dia a todo mundo aqui do Tem de Tudo. A Shirley, prazer poder estar aqui para esclarecer essa doença, que é uma doença que abrange tantas pessoas e que as pessoas às vezes não levam como doença, né? É verdade. A gente viu o número, é impressionante. A cada hora, 6 pessoas sendo internadas para a cirurgia desse problema. Eu começo perguntando para a senhora o que são as varizes, Existe a diferença? Existem aqueles vasinhos mais superficiais, existem as varizes. E por que elas acometem mais as mulheres, doutora? O nome grandão da doença se chama insuficiência venosa crônica, assusta. Então, existe uma falha de drenagem, ou seja, do retorno de sangue dos membros inferiores do pé para o coração. Isso acontece porque nós somos os únicos animais do reino animal que temos varizes, porque somos bípedes e o sangue tem que subir essa grande coluna de água. Então, por sermos bípedes, a gente acaba favorecendo essa dificuldade do retorno venoso. O que é diferente? Varizes é todo vaso que tem mais de 3 milímetros e é tortuoso. E os vasinhos, as telangiectasias, são aquelas aranhinhas que elas estão numa camada mais superficial, é a derme. E as varizes em si estão naquela gordurinha que fica um pouco abaixo. Tá certo. E quando a senhora falava, a gente colocou até uma cartela para esclarecer aí melhor, o telespectador fixar, Mas por que ele atinge mais as mulheres, doutora? Existem algumas explicações. A primeira é que os vasos existem receptores hormonais, tanto do estrogênio como da progesterona, fragilizando a parede. A outra explicação é que as mulheres engravidam. Durante a gravidez, existe aumento de 30% do volume de sangue, sim, 30%. A gravidez é um estado de graça, mas é um estado também que expõe a mulher à piora desses vasos que já existem. Então, além de aumentar a quantidade de sangue existente, existe uma dificuldade natural. O sangue retorna pelo abdômen e o bebezinho vai crescendo e vai apertando as estruturas, favorecendo o acúmulo de varizes e de sangue nas pernas, nos membros inferiores. No caso dessa relação com a gravidez, elas desaparecem depois da gestação, doutora? Não necessariamente. Eu posso estressar tanto a parede do vaso, da veia, que fique uma sequela, fique uma doença no pós-operatório. Agora faz parto, Certo. Agora, é interessante que a gente entenda que vai muito além de uma questão apenas estética, Porque geralmente as mulheres se incomodam ali com a presença das varizes, mas não é só isso. Então, eu queria que a senhora explicasse as consequências das varizes no nosso organismo, o que elas podem causar também. Sim, quando a gente vê aquela aranha, que é o que tem um incômodo estético, que também, existe uma coisa a ser trabalhada, pelo menos 80% já existe doença funcional por trás. O que acontece? Existe uma classificação que vai da telangiectasia até a úlcera. Então, úlcera é aquela ferida, que pode comprometer a qualidade de vida e também a própria vida do paciente. Então, por que a gente sempre tenta organizar o conceito e trazer isso que sim é uma doença? Porque existe tratamento.
Existe forma de se prevenir a progressão dessa doença e mudanças também em orientações do estilo de vida. Tem tanto procedimento como também orientação. A educação é tudo, né, Shirley? Quando a gente tem o conceito e consegue se organizar para a saúde, evolui muito melhor. Tá certo. Você falou aí dos tratamentos, né? Eu queria que você explicasse como é que é feito, tanto no caso dos vasinhos, como no caso das varizes em si, que muitas vezes é necessário até processos, né, cirúrgicos para se resolver o problema, doutora. Isso. Hoje, essa semana teve muita discussão sobre cirurgia de varizes, porque uma apresentadora famosa foi realizar o procedimento. E o que aconteceu durante os últimos anos? Antigamente se faziam cortes muito grandes, existia uma necessidade de repouso para o tratamento das varizes. E as pessoas foram ficando com medo, com receio, entendendo que aquilo era um procedimento muito grande. Mas como a tecnologia chega para tudo, hoje as cirurgias a gente chama de minimamente invasiva. Então, existem procedimentos que podem ser feitos em consultórios, com uso de laser, de radiofrequência. E existem mesmo os procedimentos cirúrgicos, hoje o cortinho não passa de 2 milímetros. 2 milímetros é um terço de uma unha de dedo mindinho. Então, a maioria das vezes nem fica cicatriz e a gente consegue tratar a infiltração. Então, eu estou tirando a falha de drenagem anatômica para que sim o sangue priorize a passagem pelo sistema que está saudável e sim aquela sensação de peso, de dor, de inchaço do fim do dia seja tratado. Então, depois de retirada, elas podem voltar? Então, as que a gente retira, não mais. Só que a gente classifica como crônico uma doença que não tem cura. Como diabetes, como a hipertensão, a gente não está curando. Então, os anos, eu sempre gosto de fazer o paralelo, a gente cria rugas e as varizes nas pernas com mais de 80%, de 80 anos é mais de 80%, porque faz parte do envelhecimento natural. Então, o que a gente faz? Depois dessa fase de ataque, que a gente tira essas infiltrações, existe a fase de manutenção, que garante que não haja necessidade de novas intervenções, mas o cuidado tem que continuar. Saúde precisa de dedicação e com as varizes não é diferente. Então tem que ter frequente, né? Não é só porque você tirou ali que vai vacilar, né? Isso? Não. E tem que aproveitar que fez um grande momento, né, para retirada dessa infiltração, para que a manutenção seja mais tranquila. Tá certo. Né? A gente tem mais uma cartelinha no ar, dá para a gente colocar aí no nosso vídeo agora, que fala justamente sobre esses fatores de risco. Aí eu queria que a senhora explicasse para a gente. A gente já falou um pouquinho sobre, né, o feminino, tanto a questão hormonal como também a questão da gravidez, que é um fator de risco. A idade, a gente vai perdendo a força, né, a elasticidade. Então o vaso vai ficando frouxo e vai ficando tortuoso e aumentando. Então a idade é um dos principais fatores de risco. Histórico familiar é o genético, então é essas características do próprio vaso. Então se eu tenho uma família que existem muitas pessoas com varizes e com evolução grande, já é importante ficar atento e ver se não tem algo a ser feito antes, certo? É o principal fator de risco, realmente é a herança genética. Aí tem outros fatores, tabagismo, a gente pode colocar em tela cheia para a gente visualizar melhor, tabagismo, sedentarismo, traumas também, né, doutora? Isso, eu gosto de dividir esses fatores de risco naqueles que são mutáveis, ou seja, que eu consigo agir, e os que eu não consigo agir. A gente começou falando dos que eu não consigo agir. Eu vou engravidar, né, se tiver vontade, né, no meu planejamento familiar. Eu vou envelhecer, isso a gente está controlando nos últimos tempos, mas sim, continuamos envelhecendo e o fato de ser mulher não vai mudar. Nem o genético, né? Nem o genético. O que a gente muda de verdade? Que eu acho que é isso que é importante o pessoal de casa entender. Combater o sedentarismo. O principal mecanismo de retorno de sangue ao coração é a bomba da panturrilha. Então, a atividade física, tem muita gente que fala, eu não devo fazer, piora as varizes de forma alguma. Quando eu fortaleço a musculatura, além de ganhar qualidade de vida, eu melhoro esse retorno e trato as minhas varizes. Então, às vezes, você vê gente que tem aquela veia grandona, né, já dilatada, já doente, mas que não tem tanto sintoma. Por quê? Porque fortaleceu a própria musculatura e o retorno venoso mantém-se. Então, é um dos pilares do tratamento. Controle de peso. Então, quando existe o aumento progressivo de peso, eu gosto sempre de quando chega alguém que está um pouco acima, eu falo assim, se eu te der uma mochila de 20 quilos, que pedir para tu colocar nas costas e pedir para você passar o dia inteiro carregando isso, como que vai ficar a sua perna, como vai ficar a coluna e outros tantos locais. Então, a questão do peso, ela é muito importante, porque além de aumentar a pressão abdominal, ela também sobrecarrega a própria drenagem. Sim.
e ela é pró-inflamatória. Hoje, os últimos estudos sobre obesidade, a obesidade é a doença talvez da nossa geração, porque além da sobrecarga aterosclerótica, no caso da artéria, também é inflamatória. Então, a gordura está inflamada, dói mais. Certo. E quando a gente vai tratar também, a gente sente mais dificuldade quando existe um excesso de peso. Tá certo. Então é o seguinte, o recado que fica, algumas coisas a gente não tem como fugir, mas outras sim, que tem ligação direta com o assunto, que pode aumentar, pode piorar, agravar nessa situação. Fica a dica, se você está passando pelo problema, procura um profissional para que ele possa te dar essas orientações que são importantíssimas, né, doutora? Só para finalizar, uma última pergunta. Claro. Pode ter alguma relação com casos de trombose? Sim, as tromboses, o que é a trombose, né? É quando ocorre uma coagulação dentro da veia. A gente fala que é como uma gelatina, né? Quando ela vai ficar mais densa e vai coagular lá dentro. As varizes são fator de risco para trombose. Não é por isso que se trata varizes, mas aumenta a chance populacional, sim. Trombose é um outro tema super importante que eu vou voltar aqui para conversar com você e a gente faz um específico de trombose. Já combinamos no ar, tá bom? Pronto. A gente vai agendar para que a gente fale também sobre esse assunto que tem interesse, sim. As mulheres, principalmente, têm que estar alertas e atentas também, né? Doutora, obrigada pela sua participação. Foi ótima a nossa conversa, tá bom? Vamos agendar. A Josi está ouvindo aqui a gente da nossa produção. Já está agendada aí a sua volta para falar de trombose. Eu agradeço. Qualquer pessoa que tenha dúvida, elas também têm um contato, eu fico à disposição. Educar é a nossa obrigação também. Certo, é a nossa também. A gente está aqui com a senhora junto nessa luta. Obrigada, tá bom? Nada. Pelas informações, está aí uma entrevista super esclarecedora e a gente volta com ela para falar sobre trombose também, conforme a gente combinou. Já está aqui acertado, tá?